Oi, essa é a primeira vez que eu estou colocando um vídeo no YouTube, porque eu senti a necessidade de fazer alguma coisa, falar alguma coisa em relação às liberdades. Mesmo que o alcance seja mínimo, eu devo fazer aqui a minha parte, né? Nós temos que pensar que tipo de governo, entre aspas governo, porque na verdade eles não nos governam, né? Eles nos representam, eles são meros administradores da coisa pública. O poder emana de cada um de nós. O poder é meu, é seu, é de todo mundo. Eles não são excelências. Eles não são excelentes. Podem ser excelentes na sua profissão, mas tem vários excelentes. A única vossa excelência que tem, se houver alguma, é naqueles que realmente fazem os trabalhos que a sociedade mais necessita, que seriam cada um que atende às suas casas. Vossa Excelência o enfermeiro, Vossa Excelência o médico, Vossa Excelência o lixeiro, Vossa Excelência o padeiro, Vossa Excelência o plantador, o colhedor, o cortador de cana, de diversos, dos produtores. Enfim, os governantes são funcionários de cada um de nós, repito, meros administradores da coisa pública. Na questão do legislativo, as leis, elas vêm como uma forma de se colocar no papel e atingir a toda a sociedade os costumes e aquilo que já se faz em uma sociedade. Então, as leis, elas são as formalizações daquilo que o povo já pratica e aquilo para se conviver em sociedade. Então, as leis, elas partem de nós e são colocadas lá para que todos as cumpram e ninguém as esqueça. Só que não da forma como acontece na maioria das vezes. As leis são criadas por eles para protegê-los e as elites que concordam com eles. Dito isso, a questão que se coloca hoje é a da picadinha, né? Então, quer dizer, em que ponto nós podemos permitir que os governantes nos digam o que deve ser feito, o que não deve, até que ponto a gente cede pelo medo incutido em nossas mentes pela mídia e por todos os outros meios que se fizeram para se colocar isso em nós. E deixemos tudo aquilo que conquistamos, em questão de meses fizemos isso, com o tal de ficar nas residências, o pano no rosto e também a picada, até que e deixamos isso, eles dizerem aquilo que devemos fazer. Quem tem esse estabelecimento comercial, foi dito a eles e que eles não poderiam abrir os seus estabelecimentos alugados ou comprados, que são deles, a propriedade deles, que eles não poderiam abrir e receber quem eles quisessem em seus estabelecimentos. Aonde alguém pode dizer que essa pessoa dona do seu próprio nariz, maior de idade, não pode fazer isso, né? Ou não pode receber dentro de seus estabelecimentos pessoa devidamente vestida ou de outras formas, que fosse capacete, que fosse a pessoa que dita as próprias regras no seu estabelecimento. Como podemos aceitar? Mas o governo faz isso em prol da sociedade, em prol daquilo, para proteger o povo. Quando? Eu aprendi em história, quando estudei, né, ensino médio, fundamental talvez até, eu aprendi de que sempre, em todas as idades, os governantes fazem o mínimo para a população. À medida em que a população pede, eles fazem o mínimo para que aquilo seja governável. E o restante é para seus próprios fins.
para os seus próprios ganhos. E isso não mudou, porque simplesmente a gente tem uma aparente paz e estabilidade, visto que a última guerra mundial foi há 80 anos, apenas 80 anos. E teve outras, a gente por estar no Brasil, talvez não veja as outras, mas tem inúmeras em que, graças a Deus, nós não participamos. Mas o mundo ainda é feito disso. Então, a liberdade, a garantia da liberdade e dos direitos não está garantido para todos. Até mesmo o trabalho escravo, que foi abolido de maneira nas leis a não existir mais, mas existe aquele trabalho escravo por trás, ou o trabalho escravo feito em outros países por grandes empresas multinacionais que exploram a diferença salarial em relação ao dólar e pagam misérias, dependendo de onde isso for acontecer. Então, a luta pela liberdade de todos os povos, ela não é uma certeza. A paz mundial não é uma certeza. Já houve tempos na Idade Antiga e em outras épocas, até descrita na Bíblia, momentos de paz, mesmo naquelas épocas que todo mundo gostava de fazer guerra. Já teve tempos de 80 anos sem guerra. E a gente não vive 80 anos sem guerra, 80 anos sem uma guerra mundial. Né? Então, e tivemos naquela época, e logo depois, governos totalitários, ainda muito recentes em nossa história. E será que é esse o tipo de governo que a gente quer? Um governo que simplesmente possa chegar e dizer a você, soltar um decreto, uma lei, por qualquer que seja a razão, e dizer o que você deve fazer no seu estabelecimento, de que forma você deve andar na rua, se você tem que cobrir a boca ou andar vestido de qualquer forma. Claro que a gente tem certos limites do atentado ao pudor, etc. Né? Há uns limites mínimos para uma boa convivência. E é feito por ampla sociedade, da forma, como eu disse, das leis, feito através dos costumes. Né? Então, a gente deve, ou um governo que diz a você que você não pode fazer nada mais, se você não tiver um comprovante de que você injetou algo no seu corpo, por mais que sejam especialistas e médicos, faculdades, universidades, cientistas, pode ser o que for. Todas essas vêm de uma elite, seja financeira, seja intelectual, que todos eles são extremamente ricos e poderosos, de grandes empresas, e essa lei ou regra vai descendo até que você é obrigado a acreditar naquilo que é dito como ciência e fazer. Só que você não viu o vírus, que é o que leva a um outro assunto. O assunto do cientista, do científico religioso, que na verdade ele não é a pessoa que que age empiricamente. Ele simplesmente acredita. Ele acredita na ciência como uma religião. Qual a diferença em você pegar o que um padre diz e prega a Bíblia, que é uma escritura, e ele prega a Bíblia como verdade e passando o seu sermão aos seus fiéis? Uma prática normal. E ele mesmo diz que é fé, é um mistério da fé. E a pessoa acredita naquilo porque ela tem fé. Agora, quando a ciência me pede, você deve acreditar na ciência, eu estou diante de um dogma, eu estou diante de uma religião. A ciência nunca pode me pedir para acreditar nela. Ela tem que me provar. Aceite as provas da ciência. Ok, é diferente. Aceito. Provou para mim, na minha frente. Você viu o que tem lá? É possível você pegar cada vacina, aquela que vai ser colocada em você levar para sua casa, analisar minuciosamente no microscópio, dizer, é isso, você entender totalmente aquilo que está lá para você colocar no seu corpo. Mas não importa. Né? Tudo
bem, é inviável ensinar isso a todas as pessoas. Pode ser. Então, como, né, é um critério de crença, fica a crença, que também respeitada nas constituições, uma série de leis de liberdade, de respeito à religião em relação a se você vai tomar a picada ou não, foram revogadas simplesmente por um entendimento de caras que se dizem supremos, estão acima de qualquer coisa, que foram colocados lá também. Foram colocados lá pelas pessoas que nos representam. Eles são ainda terceirizados. Os governantes, eles são nossos funcionários e os outros são terceirizados. São funcionários colocados pelos nossos funcionários, que interpretam da maneira, parece da maneira como lhes convém, ou como convém a determinado grupo em determinado momento da sociedade. Então, as liberdades, elas devem ser garantidas a todo momento. E perceber se estamos sendo científicos religiosos ou se realmente estamos sendo empíricos, né? Quando se passa a ser de uma crença, você pode acreditar, existem outras organizações de médicos que são contra, existem dos dois lados, só é mais difícil se encontrar notícias contrárias, porque se fez, não se coloca, não se deixa aparecer as notícias e opiniões contrárias a esses fatos, mas elas existem e estão aí. Então, como se trata de algo da liberdade individual de cada um, pensando bem, seu olhar, você está injetando algo dentro do seu organismo, que vai para as suas células, para o seu coração e tudo, e que você acredita baseado nisso que a mídia coloca, que os governantes colocam, e que você tem que injetar. É esse o tipo de governo, é esse o poder que a gente quer dar para essas pessoas, o poder de dizer para você que você tem que injetar algo no seu corpo quantas vezes forem necessários, seja de graça ou seja pago. É esse o poder que você quer dar para alguém sobre você, sobre a sua família, sobre os seus amigos, sobre seus filhos, seus pais, seus avós. É isso, sobre as suas crianças. Esse tipo de poder você vai delegar a alguém? Eu me surpreendo como a gente não fez nada ainda. Está tendo algumas revoltas, mas precisamos fazer algo. Precisamos respeitar. Se você tomou a vacina, não se trata de outra coisa que se querem colocar, um contra outros, não se trata de vacinados contra não vacinados, se trata de defender a liberdade do outro. Se você se vacinou, você deveria, inclusive, participar de passeatas, de protestos, para defender aqueles que não querem, pelo simples direito deles não quererem. Como diz uma máxima, uma frase, eu posso não concordar com nada do que você disse, mas defenderei até a morte o direito que tens de dizê-lo. Uma frase que parece que foi esquecida hoje em dia, e há alguns tempos atrás. Eu não estou aqui para ir contra quem quer tomar a vacina. Quem quer tomar, quem acredita, deve tomar. Faça a sua vontade, o seu livre-arbítrio, mas respeite aqueles que não querem e deixe em paz essas pessoas. Outra coisa que me coloca é de que se eles quisessem tanto, vou até dar uma dica para eles, porque na época, antes de existir essa picada, as pessoas falavam, se houver, umas conversas, mas se houver, você vai tomar? Tomo. Eu sou a favor de todas as outras, sarampo, tétano, inúmeras, sempre tomei, minha família tomou, sempre, por que não tomaria? Se for simplesmente... Mas aí começou-se, antes mesmo, começou-se a divulgar se quando começasse se seria obrigatório. Aí a coisa muda de figura. Ficou mais difícil para mim acreditar que seria algo bom quando começaram a dizer que poderia ser obrigatório. Porque aí entra o senso crítico. Por quê?
eles querem me obrigar a fazer isso? Talvez, se deixasse livre para todos, às vezes mais pessoas tomariam, né? Dentro do razoável, porque não agride a minha inteligência, não agride a inteligência dos outros, porque você permite à pessoa, dona de si própria, decidir por si mesmo e aqueles que compete a sua decisão, como seus filhos menores de idade. É uma forma melhor de tratar o ser humano, ainda mais, e não digo porque eles tratam de nós como se estivéssemos abaixo deles, como se não soubéssemos de nada, como se cada um fosse, talvez, com todo respeito aos animais, como se cada um fosse um animal incapaz de raciocinar e tomar suas decisões por si mesmos. E eles são, novamente, meros administradores da coisa pública em nosso nome. O poder é nosso. É a democracia, o poder do povo. Não tem como palavras agredirem a democracia, porque eu falando a minha opinião, eu estou exercendo o meu poder na democracia. E os outros que podem ter opiniões completamente contrárias também estão exercendo esse poder. Então não existe uma passeata antidemocrática. É impossível, conceitualmente. Visto que o povo está exercendo o seu poder da manifestação, independente daquilo que se peça, desde que respeitadas as leis vigentes. Então, é o que cabe a gente pensar, que as pessoas em seus estabelecimentos e casas próprias ainda pagam os impostos, mesmo tendo elas em seu nome e tendo comprados e pagos. Pagam o imposto sobre aquilo aonde você mora, os impostos sobre o carro que você usa, que você comprou ele, mas compra e paga aluguel. Enfim, são os impostos, eles são imposto sobre o cidadão. Só que ele paga para a sociedade. Teoricamente, ele paga para si mesmo, para recolher esses benefícios novamente. Então, além disso, além de você comprar sua casa, pagar um imposto para que seja recolhido, esses governantes, nossos funcionários, nos dizem se eu posso abrir o meu estabelecimento ou não. Ou se eu devo, em algumas prefeituras, eu só posso deixar entrar no meu estabelecimento alguém com um certificado. Mas o estabelecimento é meu, eu vendo o que eu quiser para quem eu quiser, pago os meus impostos e eu tenho que fazer esse tipo de coisa. É esse o tipo de poder que a gente quer dar para os nossos governantes? E ainda se sentem no direito de nos multar se a gente não fizer isso? É assim que a gente quer viver? Até que ponto isso vai parar? Porque eles vão assim, é devagar. Começa, eu diria, desde o mais básico e simples, como a obrigatoriedade de você usar um cinto de segurança. Não que eu seja contra, é só um exemplo. Mas vindo dessa obrigatoriedade, você aceita esse simples ato e eles avançam uma casa, colocam um novo ato. E você vai aceitando, até que quando você vê a sociedade, no momento em que eles fizeram 100 leis, ao momento em que 100 leis impedindo o cidadão, do momento que era antes, você vai olhar uma sociedade aqui e a outra aqui, elas não vão se parecer em nada, porque foram aos poucos. Da mesma forma que foram as regras, e elas foram rápidas. Foram apenas 2 meses ou menos até, para se começar um medo em massa. Tanto que eu brincava também, brincadeira séria. Se você entrasse em uma máquina do tempo no início de 2019 e fosse final de 2020, meio de 2021, talvez, e entrasse só para ver o mundo, um aninho depois, só para ver como é que tá, 2 anos depois, seria algo inacreditável para a grande maioria das pessoas. Mas como isso é possível em um ano mudar tanto assim a cabeça das pessoas, se deixar aceitar algo assim?
Se você criar um olhar de fora e olhar para esse mundo, pessoas sozinhas de máscara na rua, e você com um olhar de fora, você olha que mundo doente. Não é doente pelo vírus estar aí. Nós convivemos com inúmeros, mas a doença aqui, a doença que a gente deixou entrar, a doença que o medo nos fez nos colocarmos, nos acuarmos. Nós somos capazes de tudo pela nossa vontade. A nossa vontade, desde, é claro, respeitando os limites da vontade do outro, é o que importa. São as nossas liberdades. As liberdades, em relação a todas as coisas na história da humanidade, elas têm um preceito muito forte. Pegar livros antigos, a liberdade em todos os quesitos, ela tem sido exaltada. Porque, apesar de dizermos que não, a nossa sociedade ela é feita por castas. Nós temos a elite e assim vai caindo até o povo que tem que aceitar tudo e obedecer a todos eles. E a gente não pode deixar isso ser assim. E eles querem atingir toda a sociedade. Existem valores absolutos nesse mundo. A verdade, a liberdade, a justiça e a paz. Entre outros. Porque cada fração de liberdade que foi conquistado ao longo de milênios, séculos, décadas, ela pode ser aos poucos perdida, se não tomarmos cuidado. Então pensem, que tipo de poder vocês querem dar aos seus funcionários, aqueles que estão lá representando a sua vontade? Até que nível de poder vocês querem dar a essas pessoas? Até que ponto vamos aceitar isso calados? Obrigado.